Glória a Deus. Glória a Deus. Recebam a paz do Senhor. Na Assembleia Church que nós fazemos aqui pela manhã, eu tenho o costume de saudá-los com a paz do Senhor, mas eu também digo, Good morning, Assembleia Church. Aí eles falam, Good morning. Olha, nós somos muito estilosos na Assembleia Church. Posso convidar você para me ajudar? Good morning, Assembleia Church. Poxa, vocês são demais. Agora eu fiquei emocionado. É muito good morning de uma vez só. Deus abençoe vocês. Podem tomar os vossos lugares, por favor. Aleluia. O Espírito Santo nos deu uma palavra para compartilhar. Eu quero ser fiel a esta palavra esta manhã, porque nós estamos focados neste epicentro, falando tão somente na palavra. É o famoso sola escritura. Somente a escritura. É um dos pilares da reforma protestante. Tão somente na palavra. Nosso texto é Provérbios 30, verso 5, que diz assim: toda palavra de Deus é pura, ela é um escudo para os que confiam nele. Vamos ler juntos esse texto? No 3, 1, 2, 3. Toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que confiam nele. Amém. Durante todos estes dias da semana, na segunda-feira, Deus usou grandemente a vida do Hugo. Na terça-feira, a vida do Flauzelino Júnior. Na quinta-feira, a Tati, Issa, esposa do pastor Samir. Na sexta-feira, no caso, nosso querido irmão Wilson foi usado grandemente pelo Senhor. Ontem, pela misericórdia de Deus, eu tive o privilégio de compartilhar a palavra de Deus ao nosso coração. E o tema que é central das abordagens, das pregações desses dias, é voltado para um objetivo, não só na valorização da palavra, mas o produto ou o resultado que a palavra causa dentro da gente. Todos os pregadores, sem exceção, tiveram foco nesse objetivo, no que a palavra causa em nós. Na segunda-feira, o Hugo estava falando sobre a valorização da Escritura, e de tal maneira ele abordou até o versículo 6, que o adicionar ou o posicionar alguma coisa a mais na Escritura é um mandamento que Deus proíbe. E ele falou que pela Escritura, pela palavra, as mudanças, as transformações, o renovo acontece. Na terça-feira, o Flauzelino Júnior falou sobre o modo automático. Só tem um jeito de sair do automático, é quando a gente mergulha na palavra. Quando a gente mergulha na palavra de Deus. E a palavra é inspirada, ela é viva, ela se renova em nós e ela nos renova. Aí na quinta-feira a Tati falou sobre o rei Josias e o renovo que a descoberta ou a redescoberta da palavra causou na vida das pessoas que estavam ali envolvidas naquele processo. Eles encontraram a lei de Deus, estava perdida, guardada em algum canto, e leram. Ao ler a lei, o ato de ler a palavra começou a trazer renovação. Os ídolos foram tirados, as coisas antigas foram tiradas, os marcos, os altares antigos foram destruídos. Na sexta-feira, o nosso querido irmão Wilson se utilizou do exemplo de Daniel. Daniel perseverou de tal maneira em Deus que ele não foi capaz, ou ele não teve a ousadia de contornar a palavra. A palavra que Deus deu para ele foi a palavra que ele entregou. O rei até queria dar um presentinho para ele aliviar a palavra, mas Daniel disse, eu sou mesmo. Aqui não tem alívio não, aqui tem palavra, aleluia. Deus tem nos falado na sua palavra sobre esses resultados. E ontem, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo falou no nosso coração sobre os guardadores da palavra. Aqueles que guardam a palavra e como é que Deus promove que eles, ao guardarem a palavra, sejam alvos dos benefícios da palavra que eles têm guardado. Só a palavra. Nós não desprezamos a palavra, não desvalorizamos a palavra, nós guardamos
a palavra. A Bíblia Sagrada é o nosso guia de fé. E uma palavra que define a Bíblia ela é um livro único. O dicionário vai definir a palavra único como único de seu tipo, ou melhor do que outros, superior a outro, incomum ou diferente dos outros, de uma forma que o torna digno de nota ou de anotação. Único tem a ver com exclusividade. A Bíblia tem essas características porque ela é o único livro deste tipo que existe em toda a Terra. Existem livros que tentam se parecer com a Bíblia, escritos de outras religiões, ou até, mas são livros que vieram muito depois da Bíblia. E sua estrutura procura imitar a estrutura da Bíblia, mas não é possível, porque a Bíblia é única. É o único do tipo que existe. Tem muitos recursos que apontam para essa singularidade da Bíblia. Eu vou enumerar alguns, porque nós estamos focados na palavra de Deus. E Deus quer nos dar algo muito importante aqui essa manhã. A Bíblia foi escrita num período de 1.500 anos. E ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes. Entre essas pessoas a gente tinha muitas classes. Reis, líderes militares, camponeses, filósofos, pescadores, cobradores de impostos, poetas, estadistas, músicos, estudiosos, pastores de rebanhos, plantadores do campo, todo mundo, toda a classe de pessoas da sua mais alta capacidade, do mínimo, um pobre, alguém que era até necessitado, construiu uma contribuição para que esse livro fosse o que é. É interessante um dado, que são 188 mulheres nomeadas na Bíblia, e tem 93 mulheres que falam na Bíblia. 49 delas são mencionadas diretamente e elas fazem diálogos ou uma apresentação de 14.056 palavras, ou seja, uma boa porcentagem da Bíblia tem falas e tem uma aparição das mulheres de uma maneira muito clara. A Bíblia foi escrita em diversos lugares, em épocas diferentes, com pessoas de diferentes estados de espírito e de famílias, de históricos diferentes. A Bíblia foi escrita em pelo menos 3 continentes, na Ásia, na África e na Europa. E a Bíblia aborda centenas de questões difíceis sem nenhuma contradição. A Bíblia é um livro de grande diversidade, mas ela desenvolve o objetivo de apresentar a história de Cristo Jesus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo, mas a sua singularidade não foi um acaso. Se alguém parar para atestar a singularidade da Bíblia, que um livro deste tamanho, com essa proporção, desse tão certo quanto da Bíblia, a proporção seria de 1 para 1 sobre 450 zeros. Não dá nem para falar esse número. O número da probabilidade da Bíblia é 1 para 1 sobre 450 zeros. É um número mirabolante. Ou seja, é impossível que um ser humano, com a sua capacidade intelectual, seja capaz de organizar esse livro, colocá-lo do jeito que ele está colocado e tomar para si o crédito da inspiração. A Bíblia é um livro divino, ela é inspirada por Deus, ela é ditada por Deus, ela foi dada por Deus ao coração daqueles que escreveram e ela foi organizada. Os eventos que estão registrados aqui são organizados para lidar com a história real. A Bíblia não esconde a história da humanidade. A Bíblia fala de incesto, a Bíblia fala de relações sexuais extraconjugais, a Bíblia fala sobre drogas, a Bíblia fala sobre problemas financeiros, endividamento, a Bíblia fala sobre sequestro, sobre estupro, a Bíblia fala sobre questões sociais muito válidas. Em nenhuma delas existe a bênção de Deus para o mal e a maldição de Deus para o bem. A Bíblia concorda com tudo que ela diz, ou seja,
seja, o mal é mal, o bem é bem. A Bíblia afirma a verdade, a Bíblia não mente, não se contradiz, a história não pode contradizer a Bíblia. A química, a filosofia, a biologia não podem desprovar a Bíblia. A Bíblia passa no teste da arqueologia, no teste da ciência, no teste das profecias. A Bíblia é um livro perfeito. E é por isso que nós cristãos baseamos nossa regra de fé na Bíblia Sagrada. Nós olhamos para a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para o nosso tema do Epicentro, tão somente na palavra, o nosso foco em dizer não tão somente na palavra, não é exclusivamente a Bíblia como palavra, mas preste atenção que a palavra de Deus se manifesta em várias etapas até que ela se revele na Bíblia. Quer ver só? Nós vamos observar que existem pelo menos 4 estágios da palavra. O primeiro estágio da palavra de Deus é o Logos. O que é o Logos, pastor? João 1:1, Evangelho de João 1, verso 1 diz assim, ó: no princípio era o verbo, o Logos. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uma tradução mais atual diz: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa expressão Logos, ela está ligada diretamente com o pensamento de Deus. No princípio era o pensamento de Deus, que era a palavra. Deus não havia dito a palavra ainda, ele estava no pensamento de Deus, ele estava no campo metafísico de existência. A palavra existia em Deus, exclusivamente. Ela não tinha sido manifesta para ninguém, para nenhum, porque não havia revelação. Se não há revelação, não precisa da palavra manifesta. A palavra estava no pensamento, no campo metafísico de existência. Aí vem a criação, porque Deus não precisa se revelar para si mesmo. Deus conhece a si mesmo. Por que Deus vai se revelar para si mesmo? Essa é a razão da criação. Quando Deus cria, Ele cria para se revelar a essa criação. E o que Deus revela para essa criação criada? Essa criação foi feita, a sua palavra. Olha o que diz Gênesis 1, verso 3. Disse Deus: haja luz. Quando Deus diz, ou seja, quando Deus fala para esta criação, Deus conversa com essa criação, a palavra de Deus sai do campo metafísico de existência ou do campo invisível de existência para um campo de visibilidade, ou seja, a palavra de Deus se manifesta, a palavra de Deus aparece e ele diz: haja luz. Ao dizer haja luz, e o processo de criação se inicia. Toda a estrutura molecular e atômica do universo respondem à palavra falada de Deus. Deus falou e o universo veio à existência. Deus falou e a sua palavra, que estava no campo de existência invisível, se tornou visível. E quando você sai de noite, olha para o céu, você fica: meu Deus, para que tudo isso? Deus disse: haja e ouve. O terceiro estágio da palavra, além da fala de Deus, é que depois que Deus disse a palavra se fez carne. Espera aí, pastor, como assim? Primeiro Deus fala, primeiro Deus pensa, que é o Logos. Segundo, Deus fala, que é o queriga, que é a voz, a vocalização de Deus. E em terceiro é o arqué. O que é o arqué? É carne. Porque nós somos carne. Eu e você, nós somos carne. Deus é espírito. E a palavra que Deus falou, a palavra que Deus liberou, é som. Como é que Deus fala com a gente cara a cara? Se Deus é espírito, se a sua palavra é som, então Deus é espírito, eu não vejo. Sua palavra é som, eu só ouço. Como é que Deus fala cara a cara com a gente? É aí que aparece João 1, verso 14. O texto diz assim, olha, isso é lindo demais, gente. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a palavra de Deus estava no pensamento. Deus vocalizou a palavra para criar, e agora a palavra se fez carne, a palavra veio no ventre de Maria, nasceu, e a palavra se chama Jesus Cristo de Nazaré.
e nós vimos a sua glória. As pessoas do tempo de Jesus, no espaço de tempo em que ele viveu, viram a sua glória, viram a sua manifestação, viram suas maravilhas, viram o seu poder, viram a sua habilidade, viram o seu poder de conexão com o Pai e o seu poder de conexão com os homens, porque os homens estavam afastados de Deus pelo pecado, e eu não salvo ninguém, você não salva ninguém, eu não salvo nem a mim mesmo, precisa que alguém faça a ponte. Então vem Jesus, que é a palavra de Deus em carne, e ele explica Deus para a gente, ele mostra Deus para todos nós, Deus em carne, e quando ele fala conosco, é a palavra que estava no pensamento, é a palavra sonora que criou todas as coisas, e a palavra encarnada que está diante de mim e de você, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou aquele que vem em nome do Senhor, eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim não andará em trevas, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Aleluia. O quarto estágio da palavra, é aqui que nós embarcamos na jornada de fé, porque o quarto estágio da palavra é o grafé. O que é o grafé, pastor? Grafia é a palavra escrita, porque a palavra que Deus tinha no pensamento se manifestou em voz, se manifestou em carne, e ela precisava ser escrita. A Bíblia é o último estágio da palavra, mas não é menos importante que nenhum dos outros, porque todos eles são a palavra de Deus. João 1, verso 17 diz assim para a gente: olha, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. João está afirmando que a grafia dada por Moisés combina com a graça e com a verdade que vieram por meio de Cristo. João está confirmando o que foi escrito. Junto com Moisés, nós temos os salmos, temos os livros históricos, os poéticos, temos os profetas, nós temos aqui o que Mateus escreveu, Marcos, Lucas, João escreveu. Junto com eles nós temos o que Paulo escreveu, o que Lucas escreveu em Atos, a história da igreja. As cartas que Paulo escreveu são 13. Depois nós temos 1º, 2º e 3º João, temos 1º e 2º Pedro, temos Judas, temos o livro de João, que é o Apocalipse. Esse compêndio da Bíblia, 1189 capítulos, todo esse texto que foi grafado, escrito, anotado, tudo isso que chegou para nós como informação, é a palavra de Deus. É a história da humanidade, é a história de Cristo, é a minha história, é a sua história. Oh, aleluia! Ao olhar para Salomão, que é o escritor do texto, nosso tema, Provérbios 30, verso 5, eu vejo que Salomão tinha um entendimento dessas 4 dimensões da palavra, porque nos escritos de Salomão se revelam exatamente essas 4 dimensões da palavra. Salomão, ao ter esse entendimento da palavra nessas 4 dimensões, no pensamento de Deus, na palavra de Deus, na encarnação de Deus e na escritura de Deus, Salomão tinha esse entendimento, e é isso que Deus quer manifestar para nós aqui essa manhã, tão somente na palavra. Vamos lá. Primeiro, a palavra pensada, o Logos, lá de João 1, verso 1, representada em Cantares de Salomão. Cantares é o primeiro livro que Salomão escreveu. Salomão estava muito apaixonado. Ele escreveu um livro de romance, um livro de amor, um livro de paixão. E ele dedica muitas, podia ser traduzido como cantadas de Salomão, porque ele aplica várias cantadas na moça sulamita. Vocês, cuidado com essas cantadas que hoje, meio fora de contexto, dá um problema terrível. Não vão usar essas cantadas de Salomão, porque se a gente ler cuidadosamente, você vai ver que Salomão era muito para frente. Aleluia. Mas nós olhamos para este texto escrito por Salomão, e nesse texto aparece a representação da palavra pensada, ou seja, da palavra, a palavra no metafísico, uma existência não física. Por quê? Cantares de Salomão
celebra o amor profundo, o amor íntimo. E isso reflete a eternidade e a profundidade do Logos divino. Do jeito que o amor é metafísico, o amor só se revela em ações, aí você vê o amor, mas no campo da existência, o amor é metafísico, o amor é um sentimento, ninguém vê o amor. Você pode ver um olhar de amor, aí já se manifestou. Você pode ver um presente de amor, já se manifestou. Mas o sentimento do amor existe no campo da invisibilidade. Do jeito que a palavra Logos é invisível, o amor é invisível. Aí, quando Salomão escreve Cantares de Salomão, verso 1 e capítulo 1, verso 2: beije-me com os beijos da sua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Salomão está usando a metáfora do amor, da paixão, para revelar que melhor é estar com a pessoa que ele ama, demonstrando amor, do que se embriagar, do que beber um vinho. Ele diz no capítulo 2, verso 4: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Ou seja, ele está narrando ou descrevendo o momento de jantar com a sua amada, e ela está dizendo que ao levá-la a esse banquete, tudo que ele fez por ela era demonstrado através do amor. Capítulo 8, verso 6 diz: põe-me como um selo sobre o teu coração e como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Nesse texto, ele está comparando o amor a uma centelha de possessão ou de ciúme, dizendo que este ciúme, ou seja, esse amor que não está medido, que não está regulado pelo amor divino, ele é um amor que chega a ser doentio, mas ele está tratando da existência do amor na sua metafísica, na sua invisibilidade. Nós comparamos isso com a palavra que estava no pensamento de Deus. Salomão teve esse entendimento e esta revelação que se manifesta em comparativo para nós aqui essa manhã. Em segundo lugar, Salomão tem um entendimento da palavra falada, o que Deus falou. Vamos lá, a palavra falada, que é o querigma, revelado lá em Gênesis 1, verso 3, representada na dedicatória do templo por Salomão em 1 Reis, capítulo 8. Salomão fez um discurso, uma breve pregação depois de ter construído o templo, e nesse discurso se revela que Salomão tinha um entendimento da palavra que Deus havia falado, da palavra que Deus soprou para a humanidade, da palavra que Deus trouxe à existência por meio do som. O que nós vemos lá em Gênesis 1, versículo 3, faz um paralelo com as falas de Salomão. Na dedicação do templo, a palavra de bênção, de consagração, elas são exemplos das falas de Deus, porque quando Deus falou, tudo que Deus falou à existência, viu Deus que era bom, aleluia. Deus falou, era bom. Deus falou, era bom. Deus não falou maldições, Deus falou, e a criação está cercada de bondade, da benevolência do Senhor. 1 Reis 8, 22 e 23, o texto diz: e pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que andam de todo o coração diante de ti. Em 1 Reis 8, versículos 28 e 29, ele ainda diz: contudo, atende a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos de noite e dia sobre essa casa, sobre este lugar que dissestes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. Verso 56 do capítulo 8, Salomão ainda diz: bendito seja o Senhor, que Deus repousa ao seu povo de Israel, conforme tudo que disse, nenhuma promessa falhou, e todas as suas boas palavras que falou por meio de seu servo Moisés.
Salomão tem entendimento da palavra que Deus falou, da palavra que saiu da boca de Deus. É a palavra que estava no campo da existência invisível e ela se manifestou em som. Deus pronunciou a sua palavra sobre a terra e Salomão está dizendo palavras de bênçãos e lembrando daquilo que Deus havia falado. Em terceiro lugar, Salomão tem ideia, tem noção da palavra encarnada. Por quê, pastor? Ponto 3. Palavra encarnada, que no caso é o arqué de João 1, verso 14, representada no livro de Eclesiastes. Salomão escreve o livro de Eclesiastes em certa idade, e Salomão está representando no livro de Eclesiastes a palavra encarnada. Porque Eclesiastes, na sua língua original, o tema desse livro é o pregador, ou aleluia. Eclesiastes, o tema deste livro, o nome dele é o pregador. Gente, só tem um pregador na Bíblia toda, aleluia. Só tem um que é o pregador da Bíblia. Ah, mas e Sete, filho de Adão? E lá atrás Enoque, e Davi, e Salomão, e Jefité, e os juízes, e Sansão, e fulano, e irmão, só tem um pregador na Bíblia. Isaías, e Amós, e Malaquias, Ageu, Sofonias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias. E esse povo, e esse pessoal, irmão, só tem um pregador na Bíblia toda, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o pregador, ele é a palavra que disse a palavra, ele é Deus em carne, ele é a palavra que veio nos dizer a palavra. Salomão escreve Eclesiastes, e este paralelo reflete a humanidade e a busca pelo significado da natureza transitória da vida, apontando para a necessidade do Redentor divino. Ou seja, do jeito que Salomão em Eclesiastes é o pregador, e ele está refletindo a falência da vida humana, a vaidade da vida humana, ele está apontando para algo superior. Eclesiastes 1 verso 2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ou seja, tudo é inútil. E por que tudo é inútil? Se a vida não tem um foco na espiritualidade, tudo que está aqui fisicamente é vaidade. Roupas, vaidade, casas, vaidade, carros, vaidade, bens, vaidade. Se isso que você possui físico não tem uma conexão com Deus, ou seja, se você não está conectado com Deus na sua alma, tudo aquilo que você possui é vaidade. Eclesiastes 3 verso 11: tudo fez formoso em seu tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Salomão está dizendo que Deus colocou dentro de nós um ponto de conexão com a eternidade, e a gente não tem condições de saber nem o começo, nem o fim de todas as coisas, a menos que nós estejamos conectados com Deus, porque este Deus que é eterno, ele faz questão de se conectar com a gente, ele faz questão de participar da nossa vida. E aí, Eclesiastes 12, verso 13 e 14 diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda seus mandamentos, esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes nos fala do pregador. O pregador é Cristo, que nos aponta para a justiça, e ele trará juízo todas as coisas boas ou más. Ele é o nosso pregador, ele é Deus em carne, é a palavra que saiu do pensamento, da voz e se manifestou fisicamente neste mundo. Você pode dizer aleluia por isso?
Salomão ainda tem noção do quarto estágio da revelação da palavra, porque ele fala da palavra no sentido invisível, depois da palavra falada, depois da palavra encarnada e por último, em quarto ponto, a palavra escrita, o grafé ou a grafia representada em Provérbios. Ao olhar para o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, eu posso fazer um paralelo, porque ele contém a sabedoria escrita e prática para o guia da vida, que reflete a importância direta da escritura, da Bíblia Sagrada, o valor que a Bíblia tem tanto para mim quanto para todos nós que estamos aqui. Eu vim pregar para você aqui essa manhã. Tão somente na palavra nós valorizamos a palavra, nós respeitamos a palavra, nós obedecemos a palavra, nós vivemos pela palavra. Sem a palavra não tem igreja, sem a palavra não tem culto, sem a palavra não tem profissão, sem a palavra não tem nada objetivo que possa funcionar. Talvez nossa vida funcione no automático, mas sem a palavra ela não será inspirada. E é por isso que Salomão diz pra gente no capítulo 3, versículos 5 e 6: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. O meu próprio entendimento é quando eu decido fazer as coisas da minha maneira, mas quando eu confio no Senhor é porque eu estou conectado com a sua palavra. Provérbios 4, verso 7, ele ainda diz: a sabedoria é a principal coisa, adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo que possui, adquire conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. A sabedoria é a habilidade de compartilhar conhecimento. Eu vou dizer mais uma vez: sabedoria é a habilidade de compartilhar conhecimento, ou seja, todo conhecimento que nós adquirimos na vida, em qualquer que seja a esfera, todo este conhecimento só pode ser compartilhado através da sabedoria. Olhando para a palavra de Deus, todo conhecimento que nós recebemos da palavra de Deus só pode ser compartilhado através da sabedoria. E quem dá conhecimento? Quem dá conhecimento é o meu desejo, é o meu objetivo. Eu busco conhecimento na leitura, nos estudos, na percepção, na conversa, no papo, nas perguntas, nas questões. Eu me encho de conhecimento. E quem dá sabedoria? Sabedoria é de Deus, sabedoria é pelo Espírito Santo, porque sabedoria é a habilidade de usar o que você conhece. Sabedoria é a capacidade de transmitir o que você conhece, e você só faz isso pelo poder do Espírito Santo. No que diz respeito à palavra de Deus, quanto mais você conhece, mais Deus pode te dar sabedoria. Quanto mais você medita, mais Deus deseja te dar sabedoria. Provérbios 30, verso 5. Nesse caso, Agur, um grande amigo de Davi, recebe a oportunidade para escrever alguns provérbios, e ele capricha na sua escritura, porque no verso 5 ele diz para nós assim: toda a palavra de Deus é pura. Oh, aleluia! Toda a palavra de Deus é pura. Há uma exaltação à palavra, há uma exaltação à palavra. Por quê? Há uma exaltação à palavra. Por que é que ele se preocupa em dizer que toda a palavra de Deus é pura? Porque ele está reconhecendo, depois de 29 capítulos em que Salomão escreveu, em que Salomão dedicou-se a dizer: filho meu, ouve a minha doutrina, filho meu, ouve o meu mandamento. Não esquece o que a sua mãe falou, não esquece o que o seu pai falou. Ele fala de cultura, ele fala de trabalho, ele fala de economia, ele fala de família, ele fala de relacionamento. Tudo que ele sumariza é: toda a palavra de Deus é pura, toda a palavra de Deus é pura. Eu vim pregar para você aqui essa manhã: tão somente na palavra nós venceremos na palavra, nós triunfaremos na palavra, nós faremos sucesso pela palavra, nós vamos concluir o que a gente começou através da palavra. Toda
palavra de Deus é pura. Toda palavra de Deus é fonte de fé. Toda palavra de Deus é fonte de salvação. Toda palavra é fonte de verdade. Toda palavra é fonte de liberdade. Toda palavra, ela é ausente de erro. Toda palavra, ela é forte e ela te alinha espiritualmente. Toda palavra traz vitória. Toda palavra é fonte de autoconhecimento. Toda palavra é fonte de confiança, é fonte de conforto, é fonte de orientação, é fonte de vitória. Toda palavra é fonte de alegria. Toda palavra é fonte de advertência. Toda palavra é fonte de mandamento. Toda palavra, toda palavra, toda palavra, toda a palavra. Nós estamos firmados na palavra. Nós estamos garantidos na palavra. Nós estamos conectados com Deus pela palavra. A pergunta que eu faço essa manhã pra gente é: o que nós fazemos com a palavra? Se nós reconhecemos todos estes benefícios da palavra, se nós reconhecemos todas essas benevolências que a palavra pode nos oferecer, o que nós fazemos com a palavra? O que nós fazemos com a palavra? Eu vou sugerir algumas coisas. Coloque a palavra na sua cabeça e memorize a palavra. Oh, aleluia! Tenha sempre um texto da palavra para você dizer para alguém. Tenha uma mensagem da palavra dentro do seu coração. O seu celular pode ser programado no aplicativo da Bíblia para te mandar um texto da palavra todo dia de manhã. Imagina se você começa a sua manhã lendo um texto da palavra. Imagina se você medita nesse texto que chegou da palavra no seu coração. Lê esse texto e absorve esse texto. Você vai ter um dia abençoado, porque você começou com a palavra. Coloque a palavra no seu coração. Abrace a palavra. Abrace a palavra de Deus de tal maneira que nenhuma doutrina falsa possa te pegar. Abrace a palavra de Deus de tal forma que nenhuma falação do mal do adversário possa tirar o vento, ou um vento possa tirar você da sua fé. Coloque a palavra em seus lábios e fale da palavra. Ao invés de falar uma piada, uma brincadeira de mau gosto, um desrespeito, um palavrão, diga a palavra. Fale a palavra de Deus. Fale a palavra onde você estiver. Fale a palavra aonde você chega. Diga a palavra. Não existe fofoca que resista a palavra. Não existe mentira que resista a palavra. Não existe dissensão que resista a palavra. Não existe obra da carne, obra do diabo, obra das trevas que resista à palavra. Não há! Coloque a palavra em suas mãos e dê a palavra para alguém. Distribua a palavra para alguém. Fale a palavra para alguém que está perto de você. Alguém que está em um momento difícil. Alguém que está enfrentando situações adversas. Alguém que está com o coração travado, pasmado pela vida. Deus te chama essa manhã para distribuir a palavra. Coloque a palavra em seus pés e ande na palavra. Ande na palavra. Que a palavra seja seu guia. Que a palavra seja o objeto da sua instrução. Que ao ler a palavra, você faça o que a palavra pediu para fazer. Que ao meditar na palavra, você cumpra os desígnios da palavra de Deus. E você vai receber bênçãos incontáveis, bênçãos incomparáveis. Não é a minha promessa, mas é a promessa da palavra. Toda a palavra de Deus é pura e Ele é um escudo. Ele é o escudo. Ele é o escudo. Ele é o escudo dos que confiam nele. Ele é o escudo dos que confiam nele. Essa manhã o Espírito Santo nos convida a reagir a esta palavra pregada. Não só esta, mas a todas as palavras que foram depositadas em nosso coração durante todos estes dias. E eu quero convidar você a orar comigo essa manhã.